A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana. Vamos à mensagem de hoje. Senhor, Deus e Pai, graças te damos pela Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem de maravilhoso para trazer ao nosso coração. Te agradeço por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe hoje aqui nesta manhã. Que o Senhor ministre poderosamente a favor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, desta palavra maravilhosa que vamos receber hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Título da mensagem de hoje: Igreja sem idolatria. Você acha o quê? Que as igrejas hoje têm idolatria ou as igrejas não têm idolatria? É óbvio que as igrejas hoje possuem uma idolatria do tamanho da idolatria católica e talvez até maior. Você vê que eles ficam se apegando em coisas pequenas, em detalhes pequenos, e deixam passar os maiores problemas que pode existir no meio cristão, que é a idolatria, os amuletos, essas coisas que fazem o povo idolatrar. Você sabe que esse negócio de idolatria, ele começou do segmento esotérico, né? O esotérico, que ele gosta muito de cores, simbologias, misticismo, né? E esse esoterismo entrou para dentro da igreja. Então hoje a igreja, ela é uma igreja idólatra, uma igreja que tem um monte de pontos de contato, que fazem com que a pessoa desvie a sua fé de Deus para colocar nesses amuletos. Mas para começar esse estudo, é muito importante nós lermos, antes de qualquer coisa, o que está em João, capítulo 4, versículo 19. Veja bem, João capítulo 4, versículo 19. A coisa mais difícil que existe é você trazer uma igreja sem idolatria. Porque por mais que isso seja uma coisa que contamina, que prejudica o ser humano, a carne adora alguma coisa, tocar em alguma coisa, sentir alguma coisa, ver alguma coisa. Você sabe que a fé bíblica é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas a carne adora, ela tem que pegar alguma coisa, ela tem que sentir, ela tem que colocar suas mãos, né? É legal você receber uma pedrinha colorida, uma fita amarela para dar prosperidade. A carne gosta de receber uma água para ser abençoada. O ser humano tem essa tendência, né? Nosso coração pede isso. Por isso que muitas pessoas, elas não aceitam quando você diz, isso é idolatria. Elas não aceitam isso. Por quê? Porque a carne gosta, o ser humano gosta. E outra, é muito mais fácil você crer no que você vê do que você crer no que você não vê. Eu faço aqui uma oração para você e falo, meu irmão, vai em paz, Deus ouviu a tua oração. Beleza, legal, né? O coração já começa a duvidar, será que ouviu mesmo? Agora eu te dou essa água aqui e falo, meu irmão, leva essa água para casa, essa água vai abençoar a sua vida. Você pega a água e fica olhando, caramba, olha que legal, essa água vai abençoar a minha vida, água santa, meu Deus do céu, olha, eu vou proteger essa água, né? É muito mais fácil, a carne tem essa tendência de ser idólatra. Aliás, uma das primeiras obras da carne que o apóstolo Paulo cita ali em Gálatas é o quê? Idolatria, né? O ser humano sempre foi idólatra, desde o princípio da criação até os dias atuais. E o problema não é ser idólatra quando não se conhece a palavra. O problema é ser idólatra quando você conhece o Senhor Jesus e parte para uma idolatria. Aí é a pior coisa que existe. Olha o que está aqui na Bíblia, João
capítulo 4, versículo 19. Jesus ofereceu a água da vida para uma mulher, mesmo sendo pecadora. Esta mulher foi convidada a receber a água da vida. Ela falou: Senhor, eu não posso receber essa água da vida porque a minha vida não é certa com Deus. Deus falou: não, mesmo assim eu te ofereço a água da vida. Bom, aí ela diz assim: Senhor, vejo que tu és um profeta. Aí ela já faz a primeira pergunta idólatra, né? Ela pergunta assim para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Então ela mostrou um monte para Jesus e falou: os nossos pais adoravam aqui neste monte. Vós, entretanto, os judeus, né, dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então quando Jesus convidou ela para receber a água da vida, ela falou: tá bom, quero receber essa água da vida. Onde eu vou adorar? Neste monte ou nos montes lá de Jerusalém? Olha a cabeça religiosa como é que é, né? Falou de Jesus, falou de cristianismo, tá bom, eu quero Jesus. Qual é o monte que eu vou adorar, né? Já vem logo a ideia do monte. Olha a ideia da idolatria. Para que subir um monte? Qual é a intenção de subir um monte? É porque Deus está lá no alto e subindo o monte você fica mais perto de Deus, não é isso? Não é isso? É isso? Não, Deus está aqui, Deus está em todo lugar, Deus está juntamente conosco. Por que eu preciso subir um monte para chegar mais perto de Deus, se Ele é Espírito? Agora, olha a resposta de Jesus, veja se isso aqui não é claro, né? Por que será que as igrejas não leem isso, não aprendem, não praticam, né? Disse Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o quê? O Pai. Né? Ou seja, hoje, graças a Deus, a igreja obedece isso, que você não vê uma igreja adorando em monte e nem uma igreja adorando em Jerusalém, não é verdade? É isso? É ou não é? Pelo contrário, olha, tudo que Jesus falou não acontece aqui. Jesus falou: nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. As pessoas sobem um monte para adorar a Deus e pior, vão para Jerusalém, né, para adorar a Deus. Esses dias o irmão chegou assim para mim e falou: bicho, eu não quero fazer uma viagem lá para Jerusalém. Eu falei: Deus me livre, cruz credo. Ele falou: não, mas faz um pacote, leva a igreja lá para Jerusalém. Você vai ver uma coisa legal, tem a caravana que vai, fica baratinho, o senhor pega uns 10, 15 membros, vai lá para Jerusalém. Eu falei: se for para ir para a França eu vou, mas para Jerusalém eu não quero, né? Ele: mas o senhor prefere ir para a França do que para Jerusalém? Claro, né? Vou querer ir para Jerusalém para quê? Bicho, mas lá o senhor vai estar onde Jesus andou, passear onde Jesus... Mas peraí, outro dia eu estava assistindo lá no Discovery, lá sobre a Via Dolorosa, e o cara estava, o pessoal estava tirando um sarro danado, sabe por quê? Que a Via Dolorosa é para um lado, e onde Jesus foi crucificado foi para o outro. Então a estrada que eles falam aqui é a Via Dolorosa, né, que eles falam para você passar, é exatamente o contrário. É a mesma coisa eu levar você para o Belém e estou indo lá para o Brás, estou indo lá para o Lago da Concórdia. É para o outro lado, né? Então até eles tiram sarro das pessoas que vão lá, porque não é aquele caminho da Via Dolorosa. E todo mundo vai lá: estou passando pela Via Dolorosa. Uns até choram: Jesus chorou neste caminho. E Jesus fala: caramba, eu fui para lá, filho, como é que você está indo para cá? Jesus fica lá do céu: ai caramba, eu fui para o outro lado, você está indo para cá. Você vê que bobeira. Aí eles falam que aqui talvez Jesus foi crucificado, talvez aqui Jesus foi enterrado, talvez, tudo é talvez. Então como é que eu vou num lugar que nem eles sabem o que aconteceu direito? Ninguém sabe o que aconteceu direito, totalmente fora de contexto. Então Jesus falou: eu não quero que me adorem no monte e nem em Jerusalém. Hoje as igrejas querem adorar a Deus no monte e querem adorar a Deus em Jerusalém. Sabe quando acontece isso? Né? Sabe quando acontece isso? O que a pessoa é? É aqui, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, quando uma pessoa vai para Jerusalém ou sobe um monte para adorar a Deus, ele está adorando o que não conhece. Por quê? Ele vai explicar por quê. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores, o que, igreja?
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Ou seja, está escrito o que aqui na Bíblia? Que eles adoram o que não conhecem. Porque Deus é espírito, e sendo Deus espírito, eu posso adorar no meu quarto, na minha casa, né? Eu não tenho como ouvir a palavra e participar da comunhão da congregação sem vir à igreja, né? Mas adorar a Deus, eu posso adorar na minha casa, eu posso adorar no chuveiro, eu posso adorar no carro, eu posso adorar na igreja, eu posso adorar na rua, em qualquer lugar eu posso adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é espírito. Se eu quiser subir um monte para chegar mais perto de Deus, eu vou estar voltando à Torre de Babel. Na Torre de Babel aconteceu isso. Eles queriam subir um lugar bem alto para chegar mais perto de Deus. E Deus fez o quê? Confundiu a língua, porque eles estavam errados, eles estavam partindo para a idolatria, né? Então não podemos ser dessa maneira. Aí ele termina assim, versículo 24. Pois Deus é o que, igreja? É espírito. Deus é uma porta, Deus é um pão, Deus é um monte. Não, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em o quê? Em espírito e em verdade. Amém? Não está claro isso? Então olha que coisa maravilhosa. Então com essa introdução, vamos aqui ao nosso estudo aqui de hoje. Vamos lá. É comum encontrarmos pessoas nos dias atuais usando vários amuletos para alcançarem as bênçãos de Deus. Isso, além de ser uma coisa mística, isso ainda é uma idolatria. Por quê? Porque desvia a tua fé de Deus para colocar num símbolo. Por exemplo, eu falo para você aí, abençoa essa água, leva essa água para cá. Pronto, você vai olhar assim e falar, meu Deus, essa água vai me curar, né? Essa água vai me abençoar. Quando eu beber essa água, minha vida vai mudar. A sua fé passou de Deus para quem? Para a água. Você passou a ter o seu coração na água. É a mesma coisa faz o católico. Quando você chega para o católico e fala, você idolatra. Não, eu não idolatro. Você adora imagem. Não, eu não adoro imagem. A imagem é apenas uma foto da Maria, do João, do José, do Joaquim, né? Eu não adoro aquilo, eu adoro a Deus. Mas você faz as suas orações. Mas o evangélico faz a mesma coisa. Quando você pega uma água e você fica, puxa vida, essa água é santa, essa água vai me curar, é a mesma coisa do católico, é a mesma idolatria, não tem diferença. E como Deus pode derramar as suas bênçãos sobre um povo idólatra? Não tem jeito, a idolatria é inimiga número 1 de Deus, é a coisa que Deus mais detesta, a idolatria, né? Em todos os tempos da Bíblia, Deus sempre foi contra a idolatria. Então você não precisa pegar uma coisa mística, isso aqui vai me dar sorte, isso aqui eu vou colocar aqui que vai me abençoar, pronto. Você tirou a sua fé de Jesus para colocar no amuleto, tá certo? Então, nos dias atuais, muitos têm usado vários amuletos para alcançarem as bênçãos de Deus. Embora Jesus tivesse sido claro, quando disse que os verdadeiros adoradores não o adoram através de amuletos, como lemos aí João 4,19, né? Ficou claro, ficou explícito, né? Jesus falou, você não precisa adorar em Jerusalém, você não precisa adorar no monte. Embora esteja claro, né, que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, temos visto hoje em dia muitas igrejas idólatras, e assim pessoas plenamente apegadas a diversos amuletos. A coisa se tornou de uma maneira tão grande, tão imensa, que, por exemplo, eu vim de uma igreja que eu chegava assim, e o povo já chegava, o pastor, o que vai dar hoje? Né? Aí eu falava, hoje eu vou dar a palavra. A pessoa pegava a bolsa e ia embora. Não, a palavra não. O que o senhor vai dar hoje? O senhor vai dar o quê? O pão, a água, o óleo, a fita, né? O senhor vai dar o quê? O senhor... Todo dia tinha que dar alguma coisa. A pessoa tinha que tocar. Só aquilo é que faria a pessoa receber a sua bênção, né? E você sabe que isso é triste, porque as pessoas estão fanatizando as coisas, estão idolatrando amuletos e não percebem que isso vai levá-las a uma vida de derrota, a uma vida de destruição, a uma vida de desgraça. Infelizmente, né? As pessoas estão cegas, não conseguem enxergar.
E você fala isso, a pessoa fica contra. Você vai na rádio e fala, olha gente, você não precisa de amuleto. A pessoa, como não? Né? Como não? E às vezes pegando até alguns exemplos deturpados da Bíblia. Né? Um dia uma irmã ligou, eu estava uns 3 anos atrás falando sobre amuleto. Aí a irmã ligou lá para a rádio e falou assim, no ar, falou, beijo, como é que o senhor fala aí que não tem amuleto? Paulo não pegou as suas roupas, as suas vestes, não cortou e não deu para a igreja recebia as bênçãos através da roupa de Paulo, né? Aí eu falei para ela assim, tá bom, me mostra onde Paulo pegou a roupa dele, cortou, rasgou, sei lá o que, e deu para a igreja, e eu te dou um carro zero. Aí ela ficou assim, não, eu vou mostrar para o senhor, vou mostrar. Estou esperando a irmã ligar até hoje, porque não ligou, porque Paulo fez isso? Paulo fez isso? Hã? Bispo, claro que fez, está lá em Atos. Ué, mas pera um pouquinho, então você não sabe ler. Você lê a Bíblia com atenção, você tem que ler a Bíblia com mais inteligência, né? Você tem que ler a Bíblia com mais esperteza, fala, deixa eu estudar aqui. Paulo nunca fez isso. Quem fez isso foi o quê? A igreja. Paulo estava ali, em Atos, ele passou por uma igreja, esqueceu uma peça de roupa lá, aí como Paulo não voltava mais, o que a igreja fez? O que os membros da igreja fizeram? Cortaram as roupas de Paulo e começaram a dar para as pessoas. Paulo nunca fez isso e nunca mandou as pessoas fazerem isso. É a mesma coisa, eu chego aqui, digamos que eu vou lá para os Estados Unidos, fica 1 ano, aí você fica com saudade do bispo. Caramba, o bispo esqueceu a gravata dele. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar a gravata do bispo, dar um pedacinho para cada um. Olha, você vê, é assim. O pastor sumiu, a igreja logo entrou na idolatria. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés subiu lá um monte, né, para falar com Deus, para receber as tábuas da aliança. Aí ficou 40 dias longe, o povo não aguentou, que construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro. Isso aqui é o nosso Deus, isso aqui é o nosso Deus. Olha como é que a coisa funciona. Então não foi Paulo que fez isso, Paulo nunca fez isso, nunca mandou amuletos. Então até nisso a palavra é deturpada. E quando forem falar isso para você, você precisa ser sábio, inteligente, fala, não, já li na Bíblia essa história, pode ler, né? Não foi Paulo que fez isso, quem fez isso foi a igreja em desobediência ao Evangelho que praticou essas coisas, né? Então nós temos que ser muito sábios nessas coisas, tá? Então temos visto muitas igrejas plenamente apegadas a diversos amuletos. Qual é a resposta dos líderes religiosos que fazem campanhas e mais campanhas e entregam amuletos e mais amuletos no lado evangélico? A desculpa é que aquilo que é entregue é apenas uma simbologia para lembrar-se do propósito da campanha. Mas aí temos um grande problema. Os católicos também dão as mesmas desculpas quando citam as suas imagens. É ou não é? É verdade ou não é? Mesma coisa. Eu chegava para minha tia, mas tia, só não pode adorar um santo. Mas meu filho, eu não adoro esse santo. Ela falava assim, você não tem a fotografia do teu pai? Tenho. Então, eu tenho a fotografia da mãe de Jesus. Aí, e aí? Você vai falar o quê? Aqui é a foto dela, uma imagem, né? Como se fosse uma imagem. Você vê, e você vai falar o quê? Né? Você vai dizer. Só que quando a pessoa olha para aquela imagem, ela olha com um sentido o quê? Um sentido de santificação. Aquilo é meu santo, né? Aquilo é a presença de Deus aqui na minha casa. Pronto, aí que está o problema. O problema não está na imagem. A imagem não passa de um simples pedaço de gesso, de madeira, de pedra, de pau, né? O que leva é o que? Aquele respeito que a pessoa tem pela imagem, né? A pessoa passa assim, ai meu Deus, vou limpar minha santinha, tem que limpar com cuidado para ela não quebrar, então ela vai com aquele respeito todo. Quando a pessoa tem um negócio santo, pedrinha, essa aqui é pedrinha ungida lá da igreja, né? Você vê com respeito, caramba, isso aqui, ó, qualquer dia eu vou apedrejar um safado sem vergonha que aparecer na minha frente, assim como Davi derrubou o seu Golias, um dia eu vou pegar essa pedra aqui e vou derrubar o meu Golias, né? Aquele vizinho lá pode ser meu Golias, aquele cara do trabalho lá que fica querendo me derrubar, talvez seja meu Golias, qualquer dia eu vou tacar uma pedrada nele. Então você fica naquele respeito, naquela idolatria pelo negócio. Então aí é que está o problema. A verdade nua e crua é que o capitalismo selvagem, você sabe o que é um capitalismo selvagem? Esse negócio do Ocidente, né? Crescer, comprar, conquistar. Infelizmente, né? Você sabe que o povo
o povo, até o japonês, né? O japonês era tão bom, né? O japonês não era muito material. Agora até o japonês está materialista. Todos os povos ficaram materialistas. Os países ocidentais antigamente é que eram assim. Agora, com a abertura das fronteiras, né? Deixaram de existir os países comunistas. As pessoas agora, todas elas estão na correria, né? Quem tem mais? Quem quer dinheiro? Né? Qual é a palavra-chave? Silvio Santos descobriu a palavra-chave. Quem quer dinheiro? Eu! Todo mundo quer dinheiro. Nessa de ganhar dinheiro, sabe por quê, gente? O que mais dá dinheiro na igreja é isso. Você vê, outro dia eu fiz uma pergunta lá na rádio, por que a ceia nas igrejas é feita sempre no segundo domingo do mês? Por quê? Todo segundo domingo do mês, toda a rádio que você ouve, a igreja está convidando o quê? Para quê? A grande ceia do Senhor, não é? Né? Por que no segundo domingo? Por causa do din-din. É exatamente no dia da ceia que eles implantam a campanha. Então eles esperam a igreja estar bem lotada, né? O dia da ceia. Meu irmão, a ceia do Senhor não pode faltar aí. Se você não comer o corpo e o sangue, você não tem parte com Deus. Aí a pessoa, nossa, ceia, dia da Santa Ceia não posso faltar. A igreja fica amarrotada. Aí eles pegam e vão fazer a campanha. Vamos passar envelope, né? Vamos aproveitar para... Você vê como é que tudo é levado para um capitalismo, né? Para que a pessoa fique apegada às coisas materiais, entendeu? Então, infelizmente, a gente está vivendo isso aqui, ó. A verdade nua e crua, né? É que, infelizmente, o capitalismo selvagem toma conta do desespero de conseguir fundos e mais fundos para que a paróquia evangélica, né? Olha que bonito, nome bonito, paróquia evangélica, que é igual a uma paróquia, só que é evangélica, né? Então, a salvação está na beatificação de amuletos, que é um objeto contextualizado com tendências espirituais que em uma reunião é apresentado para Deus para que tire a maldição ou traga uma bênção especial ao cristão. Então nesse afã de conquista de dinheiro é a promessa, ó, eu vou te dar tal coisa, né? Eles vão lá na rádio, enquanto eu estou falando assim, vem aqui no domingo da libertação, vem aqui no domingo da bênção, vem aqui no domingo da fé. Eles falam aqui, ó, domingo agora eu vou te dar um presente, eu vou te dar um óleo, eu vou te dar um amuleto. Pô, a pessoa pende mais para o outro lado. Bicho, peraí, é o domingo da fé, mas o senhor vai dar o quê? Eu vou dar fé para você. Mas fé? Não, mas fé eu tenho. Outro aí, o que você vai dar? Aí eu vou dar o picolé que Jesus chupou. Ah, mas peraí, esse eu não conheço. O picolé que Jesus chupou, eu quero esse picolé, cadê? E a pessoa vai atrás disso. Você vê que desvantagem eu tenho? Quem poderá me defender? Né? Você vê, eu só tenho Deus ao meu favor mesmo. Quem vem para cá é porque ama muito o Senhor Jesus. É porque se cansou dessa idolatria toda, desse fanatismo todo, e está querendo Deus na sua vida. Né? As demais pessoas, infelizmente, elas não estão querendo Deus. Elas estão querendo coisas santas, bênção rápida, conquista rápida. Eu pego um óleo, sei lá, e passo aqui e minha vida se transforma. Coisa assim para ontem, né? Então, infelizmente, tudo isso por causa do quê? Por causa da ganância de alcançar logo, a ganância de conquista financeira. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que ser o cabeça, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter o melhor. E nessa ganância as pessoas acabam se perdendo. Bom, mas esta prática é boa para aqueles que pregam contra a idolatria? Né? Então será que esta prática é boa para aqueles que pregam contra a idolatria? Não. Certamente isso leva o cristão a pensar que necessita de algo para conseguir sua bênção, né? E a sua fé começa a sobreviver através de campanhas e pelo que é distribuído com uma ligação entre eles e Deus. Então a pessoa desvia a sua fé em Deus para colocar o quê? Num amuleto. Então isso é uma coisa que desgraça a vida da pessoa. Que a igreja é idólatra, né? A igreja, ela acaba sendo uma igreja que está desagradando tremendamente a Deus. E eu não sei como é que o meio evangélico não bate nisso, né? Por quê? Porque tem igrejas, ainda existe algumas igrejas, né, que se bem que isso é um peso muito grande, que elas partem para o outro lado, né, de não dar amuletos nenhum, né, e elas não combatem isso, elas não dão amuleto nenhum, mas não combatem também a idolatria, não falam,
nos seus cultos. O pastor fica lá com blá blá blá, contando a história de quando ele era criança, contando historinha na igreja, o povo gosta, né? Tem pastor que eu vejo na televisão um sarro, né? O cara não fala nada da Bíblia, fica falando da história dele, da Brasília amarela que ele tinha quando era criança e blá, e é um bom falador, um bom ator, né, de teatro, e faz aquele teatrinho todo na igreja, e o povo, né? Ai, que culto maravilhoso, dei tanta risada hoje, né? Pô, mas amanhã você vai se deparar com o seu problema, o que adianta a piada que o pastor contou, né? O pastor precisa tratar das coisas da Bíblia. Eu sei fazer isso aí, se eu quiser eu fico um culto inteiro aqui contando historinha para você, piadinha, né? Contando quando era moleque, quando era criança, você vai sair daqui, ai, a reunião foi tão engraçada hoje, esse bispo é demais, né? Aí você chega lá na sua casa e o problema se depara, aí você vai lembrar da piadinha, o que eu recebi na igreja hoje? A piadinha do bispo. Não, isso aí não vai servir para resolver o meu problema, né? Não vai servir. Agora quando você recebe a palavra, você passa o problema na sua casa, aí você, pera um pouquinho, eu aprendi hoje na igreja que eu tenho que enfrentar meus problemas, eu aprendi hoje na palavra que Jesus é comigo. Quando você conta historinha e faz um culto assim, as pessoas, coisa que as pessoas mais gostam, elas saem da casa felizes, sorridentes, lembrando da piada, mas que engraçado, ai, adoro tanto essa igreja, pastor é um palhaço mesmo, né? Parece que eu fui no teatro, né? Parece que eu fui no circo, pastor contou um monte de piada, um monte de história, ai que legal, ai que gostoso, mas quando você se deparar com um problema, não vai ter quem possa te defender, não vai ter o que possa te ajudar. Então um verdadeiro culto é esse aqui, que você aprende a palavra, que você aprende o que está na palavra de Deus. Bom, então, onde eu parei? Isso é nocivo? Isso é nocivo à vida espiritual. O conceito é invertido, os valores são perdidos em rituais, e cada campanha, a fé é ligada a algo que não é a verdadeira fé. Então é ligada a algo. Quando a sua fé está ligada a algo, então não é a verdadeira fé. Que qual é a verdadeira fé? A fé, Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se eu der isso aqui para você, você está vendo isso aqui? Ó? Quem está vendo isso aqui? Está vendo? Se eu der isso aqui para você e falar que isso aqui vai abençoar a sua vida, isso é verdadeira fé? Isso é fé? Por quê? Porque você está o quê? Vendo, você está vendo. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção do que você não vê. Quando você vê, já não é mais fé. Eu vi essa pedra aqui, então já não é mais fé, né? Então você tem que entender o que é fé. Bom, mas a fé não vem pelo que vemos, nem pelo que temos nas mãos. Mas as Escrituras nos dizem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá certo? Graças a Deus. Mas bispo, tem uma coisa que eu quero que o senhor me explique. Aliás, estou com a pergunta aqui na ponta da língua, seu bispo. O senhor falou aí de roupa, de pano, de fita, de papel, mas do óleo o senhor não pode falar, né? Eu posso falar do óleo? Não, porque Tiago diz o quê? O que Tiago diz? Quer ver o que Tiago diz? Aqui, ó, vamos abrir aqui nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5, agora eu vou te pegar. Agora eu vou explicar uma coisa aqui que você nunca ouviu na sua vida. Às vezes os irmãos chegam assim perguntando, bispo, mas o que o Tiago disse? Aqui, ó, Tiago 5, 13. Tiago 5, 13. Bispo, agora eu vou te pegar. Realmente, o senhor falou da roupa aí, de pano. Paulo realmente estava lendo aí enquanto o senhor estava pregando. Paulo nunca mandou mesmo distribuir pano para ninguém. Ele não deu pano para manga. Mas Tiago mandou ungir o enfermo com óleo. E aí, por que Tiago mandou ungir o enfermo com óleo? Quem sabe? Vocês sabem? Por quê? Já leu aí isso tudo, né? Não leu? Ou já viu ontem na internet, né? Vocês são espertos, né? Vocês são ligeiros. Vocês são ligeiros, né? Bispo, mas Tiago disse assim, unge o enfermo com óleo. O óleo então pode.
Você sabia que isso foi a minha primeira confusão na graça? Eu aprendi na graça que não existia amuleto, né? Que não tinha monte, minha igreja era super cheia de amuletos, né? Todo dia eu dava uma coisinha, tinha que levar alguma coisinha. Segunda-feira, passava, sei lá, pelo Mar Vermelho, terça-feira passava pela porta, quarta-feira buscava o Espírito Santo, quinta-feira recebia a pedrinha da bênção da família, sexta-feira era o descarrego da libertação, né? Todo dia tinha alguma coisa. A igreja que eu tinha fazia isso, né? Eu tinha essas coisas, entendeu? Aí quando chegou a hora do óleo, eu falei, mas peraí, o óleo não, o óleo está escrito na Bíblia, por isso que você tem que compreender todas as coisas, né? Ao mesmo tempo que eu sabia que estava escrito na Bíblia, eu falava assim, mas espera um pouquinho, Deus tira todos os amuletos, será que Ele vai deixar só o óleo? Não tem cabimento, tem alguma explicação para isso? E essa explicação demorou para vir, né? Não foi assim que eu aprendi a graça hoje, muitos anos depois. Eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha, mas o óleo, eu não sei como explicar isso aqui. Até algumas pessoas me perguntavam, mas e o óleo? O Tiago mandou ungir com óleo. Eu lia na Bíblia, realmente, né? Tem que ungir com óleo. Então qual é a explicação disso? Qual é a explicação desse versículo aqui, ó, Tiago 5,13? Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Você faz oração quando você está sofrendo? Faz? E quando não está sofrendo? Aí você para de orar, não para? Não? Continua orando? Ainda bem, né? Está alguém entre vós alegre? Cante o quê? Cante louvores. Você canta louvor quando você está alegre? Canta. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha como é que o negócio já começa a se explicar pela própria frase, né? Ele fala assim, né? Faça oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aí ele fala que o óleo levantará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Ele fala que o óleo que vai levantar a pessoa. O que levanta a pessoa, né? E faz a pessoa se livrar da enfermidade? A oração da fé. Então ele fala assim, ó, a oração da fé salvará o enfermo. Ele não fala que o óleo é que vai curar, o óleo que vai libertar, né? Mas por que o óleo tem que estar ligado nisso? Então você vai aprender agora uma série de passagens, onde você vai ter a explicação sobre isso. Ó, vamos lá. Mas você sabia que o azeite e o vinho eram usados como remédio e não como símbolos? Por que Tiago manda ungir o enfermo com óleo? Para ajudar, como se fosse assim, ó, vai lá orar pelo seu Zé, mas fala para ele não deixar de tomar remédio, né? Por exemplo, eu vou lá no seu Zé. O seu Zé teve um problema lá de... Não é o seu Zé não, viu, seu Zé Carlos? É outro Zé, viu, Zé? Não é o senhor não. Seu Zé está com problema de pressão alta. Não é esse Zé não, outro Zé. Aí eu vou lá na casa do Zé, né? Eu vou lá na casa do Zé, faço a oração com ele, mas ao mesmo tempo diz assim, seu Zé, não deixa de tomar remédio. Não, bicho, mas eu creio que eu estou curado. Não, seu Zé, mas continua tomando remédio. O médico receitou para o senhor tomar o remédio, então continua tomando o remédio, né? Mas eu fiz a oração da fé, que eu tenho certeza que vai te curar. Então é mais ou menos isso. Eles oravam pela pessoa e aproveitavam e levavam um remedinho, né? Passa um olhinho aí que cura, né? Passa o óleo na ferida, você vai ver que vai cicatrizar. Tanto o óleo como o vinho, na época de Jesus, existia na cabeça deles, na cabeça desses homens, que eles tinham poder de curar as pessoas, que eram também tidos como remédio. Quer ver a prova disso? Ó, embora nos dias atuais os evangélicos utilizem o azeite e o vinho como símbolos religiosos, né? O vinho é o símbolo, né, do sangue de Jesus, né? E o óleo, o símbolo do Espírito Santo, de santidade. No passado, eles eram erroneamente usados como remédios. Por que erroneamente usado como remédio? Porque o óleo não cura ninguém, e vinho menos ainda, né? Pelo amor de Deus, o vinho pode fazer bem. Ali alguns cientistas falam, né? Alguns estudiosos falam,
que o vinho pode fazer bem para o coração, tomar uma dose, tá? Mas é uma coisa aí também que ao mesmo tempo pode também fazer mal para o estômago, pode levar uma coisa boa e pode trazer uma outra coisa ruim, né? Então há essa controvérsia. Mas eles eram erroneamente usados como remédio a fim de curar as enfermidades. No texto bíblico que conta sobre o bom samaritano, encontramos claramente esse relato. Vamos ler o texto aqui do bom samaritano? Lucas 10, 25. Ó, aqui a primeira prova que isso acontecia. Ainda bem, como eu vou explicar aqui para você, né? Mais para frente aqui, que está escrito assim, ó: toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Você precisa ler a Bíblia e saber que nem toda a escritura foi inspirada por Deus, né? Porque na escritura existem também os conceitos do homem. Tanto é que Paulo muitas vezes fala assim na Bíblia: isso digo eu, não o Senhor. Ou seja, a opinião dele foi trazida aqui para a Bíblia. Se você pegar assim, não, toda a Bíblia é inspirada por Deus, a gente tem que obedecer tudo que está na Bíblia. Espera um pouquinho, você vai cair do cavalo. Porque muitas coisas da Bíblia eram instruções para uma época diferente da nossa. Por exemplo, ontem uma irmã me perguntou assim na internet: bispo, a mulher pode pregar na igreja? Que está escrito lá em Coríntios, as mulheres permaneçam caladas como determina a lei. Por que Paulo escreveu isso? Porque a lei da época de Paulo mandava que a mulher tinha que ficar quieta, né? Não podia falar. Naquela época, mulher não podia trabalhar, não podia falar, não podia nada. Não era nem contado como pessoa. O escravo e a mulher era a mesma coisa. O escravo não era contado, a mulher também não era contada. Aí você vai trazer isso para os dias de hoje? Como uma igreja faz aí, que toda mulher fica quietinha, põe o véuzinho dela lá e não fala nada. Ah, porque na Bíblia está escrito. Vocês são tão ignorantes que não sabem que a Bíblia obedece à lei dos homens e à lei de Deus. Se a lei dos homens dizia, por exemplo, um dia chegaram para Jesus e falaram: e aí, Jesus vai pagar imposto ou não vai? Ele falou: claro que eu vou pagar. Dai a César o que é de César. Como é que eu não vou respeitar a lei? Eu tenho que respeitar a lei do país, né? Não é porque eu sou filho de Deus que eu não vou respeitar a lei. Vou pagar imposto sim, pagou seu imposto, né? Então eles não entendem que a Bíblia, ela tinha regras vindas de Deus e a obediência à regra dos homens, né? Se nós vivêssemos aqui numa ditadura, né, eu ia falar assim para você: ó, irmão, amanhã é dia de eleição, não deixa de votar não, hein? Vá lá votar, que senão você pode ser preso. Aí você ia obedecer. Aí depois de 2000 anos, a gente tem que votar porque o bispo Emerson falou. Não tem nada a ver. Paulo disse que a mulher tinha que ficar quieta, por quê? Porque a lei ordenava que a mulher não podia falar na igreja. Então vamos obedecer a lei. Então Paulo alertou a Coríntios: não se esqueçam não, hein? A lei determina que a mulher não fale na igreja, então fique quieto. Aí eles pegam, porque está na palavra de Deus, né? Por isso que eles ficam aí falando que Jesus é a rosa de Saron. Você vê o Cantares, é uma poesia entre Salomão e sua esposa, né? Não tem nada a ver com Bíblia, com coisa de Deus. Está aqui escrito porque foi o grande homem de Deus, Salomão, que escreveu isso aí, né? Mas nem toda a escritura é inspirada por Deus, isso que você tem que entender. Bom, diz assim, ó, Lucas 10, 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Então lhe perguntou Jesus: que está escrito na vossa lei? Como você interpreta? A isso ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então lhe disse Jesus: respondeu corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia por ali um sacerdote, e por aquele mesmo caminho, e vendo, passou ao largo. Ou seja, o sacerdote nem ligou para o homem. Semelhantemente um levita,
vinha descendo por aquele lugar um outro homem religioso, e vendo também passou ao largo. Mas certo samaritano, considerado pecador, sem religião, que seguia o seu caminho, passou por perto, e vendo se compadeceu dele, chegando, pesou os ferimentos, aplicando-lhe o quê? Óleo e vinho. Se fosse o samaritano que tivesse feito isso, ou o levita, né, você podia até ter a concepção de coisa religiosa, né? Mas foi o samaritano que fez isso, não foi o sacerdote ou o levita. Você poderia ter uma concepção de uma visão religiosa, mas não foi nem o sacerdote nem o levita, né? Foi o samaritano, ou seja, aquele que nem cria em Deus, colocou óleo e vinho sobre a enfermidade, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. Já pensou você pegar uma pessoa tudo ferida hoje, jogar óleo e vinho nela? Você pode causar a morte da pessoa, você pode matá-la, né? Vai saber a reação que a pessoa vai ter aquele óleo, aquele vinho. Mas na época de Jesus, isso era considerado remédio. Eles não tinham antibiótico, não tinham comprimido, não tinha mercúrio cromo, não tinha iodo para passar na ferida, não tinha água oxigenada, né? Não tinha nada, não tinha água buricada, não tinha nada disso. Então, para fazer alguma coisa ali, eles tinham que usar o remédio que tinham. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou nas mãos do hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse ele: vai você, e procede de igual modo. Tá certo? Então aqui essa referência. Então aqui tem esse texto aqui bíblico, né? No nosso estudo, chegando-se, pesou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, tá? Aqui no estudo para você, se você for dar de presente para alguém, ter essa referência. Se fosse nos dias atuais, jamais se colocaria óleo e vinho sobre uma ferida, mas naquela época isso era muito frequente. Por que Tiago manda ungir os enfermos com óleo? Se fosse uma coisa santa, ele ia mandar ungir quem com óleo? Todas as coisas, não é verdade? Não é? Por que ele fala assim: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, faça a oração e unja com óleo a ferida, né? Por que ele manda ungir só os doentes? Porque na concepção, naquela época, na concepção da cabeça das pessoas, o óleo tinha o poder de curar, né? Hoje em dia você não tem uma receitinha aí fora do médico? Quem tem uma receitinha fora dos remédios? Quem tem uma receitinha? Que chá que é bom aí? Outro dia a irmã mandou tomar um chá para o meu pé ficar bom, nem sei que chá que era. Gengibre e alho, é bom para gripe. A irmã tem a receitinha dela, não tem? Aí, se você fosse escrever a Bíblia, né? Se você fosse escritor da Bíblia, aí você conhecer, a gripe não existia naquela época, né? A gripe veio muitos anos depois. Mas se tivesse alguém gripado, na época que você estava escrevendo a Bíblia, o que você ia falar? Por exemplo, Timóteo estava lá gripado. Aí Paulo ia falar assim: Timóteo, toma um chazinho de gengibre e alho por causa das suas constantes gripes, né? Aí hoje eu pegar a Bíblia e ia idolatrar o gengibre e o alho. Ia ter a campanha do alho, né? Já pensou? Cada um vai comer um dente de alho hoje aqui para ser abençoado. E a campanha do gengibre. Já pensou coisa horrorosa? Você comer gengibre e alho assim, e depois chega em casa para beijar o marido. Aí o marido vai embora e diz: bispo, depois que eu usei o gengibre e o alho, meu marido desapareceu, sumiu. Parecia um vampiro, puf, né? Sumiu, não quis mais saber, porque eu não aguentava mais o cheiro do alho, né? Olha, você vê como é que funcionam as coisas? Cadê outra receitinha? Quem nem tem outra receitinha? Qual a sua? Pôr mastruz na perna? É bom para desinchar? Bom para curar? Eu quero uma coisa para desinchar, estou meio inchado, meu pé está doendo hoje demais. Picão? O que é isso? Aquele mato que gruda, né? Bom, meu, já está assustado. Pelo amor de Deus, picão? Conhece isso aí, dona Lécia? Picão, só conhece? Arnica? Para tirar dor é bom? Fala aí. Erva de bicho? Meu pai.
Pega um picão, junta com os bichos. Tá vendo? Todo mundo tem uma receitinha. Aí, ó. Aqui a receita da época de Jesus, qual que era? O óleo e o vinho. Eram receitas que curavam, eram receitas que traziam a cura, né? Então você vê como aí todo mundo tem uma receitinha. Ó, em outra passagem bíblica, olha só. O apóstolo Paulo manda Timóteo beber um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. E aí, tá vendo? Como é que você tem que ser inteligente para ler a Bíblia? Se você está com uma gastrite, uma úlcera hoje, você vai tomar vinho? Hã? Qual é a primeira coisa que o médico proíbe quando você está com problema no estômago? Bebida alcoólica. Primeira coisa que é proibido. As 3 coisas que pior que você não pode de jeito nenhum. O médico fala bebida alcoólica, cigarro e café. São as 3 coisas abomináveis para quem tem coisa no estômago. Tem as outras coisas também, molho, essas coisas, né? Pimenta, isso também não faz bem. Mas a coisa que ele proíbe mesmo, ele fala de jeito nenhum, café, bebida alcoólica, cigarro, de jeito nenhum. Isso abandona, né? E Paulo manda Timóteo tomar vinho. Acho que Paulo queria que Timóteo fosse mais rápido para a pátria. Morre logo, meu filho, toma vinho todo dia. Mas por que Paulo mandou Timóteo tomar vinho? Porque a concepção, né? O vinho era bom para o estômago. Engraçado, né? Você sabe que tem coisas que você pratica quando você tem problema no estômago, parece que passa, né? Quando realmente você está com uma azia, você toma vinho, aí a azia desaparece. Então você pensa, pô, que legal, né? Tomei vinho, fiquei... né? Um sintoma que parece que você ficou melhor, mas depois o resultado é outro. Então olha o que está escrito, 1 Timóteo 5:23, Paulo manda Timóteo tomar vinho por causa das suas enfermidades no estômago. Ainda bem que nem toda escritura é inspirada por Deus, como cita os melhores manuscritos em 2 Timóteo 3,16. As Bíblias antigas, as Bíblias novas não, mas as Bíblias antigas, elas citam que toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. As atuais dizem que toda escritura é inspirada por Deus. Eles mudaram a vírgula. Antes estava escrito assim, toda escritura inspirada é útil para o ensino. Aí eles tiraram a vírgula e ficou assim, toda escritura inspirada é útil para o ensino, né? Então mudaram a frase. Toda escritura é inspirada e útil para o ensino. Mudaram o de lugar. As antigas dizem assim, toda escritura inspirada é. As atuais dizem, toda escritura é inspirada e útil para o ensino. Toda escritura não foi inspirada por Deus. Isso aqui que Paulo falou para Timóteo, foi inspirado por Deus? Deus que falou para Paulo, fala para Timóteo, para ele tomar vinho para ser curado? Deus não ia falar uma coisa dessa. Então isso aqui era a opinião de Paulo, a cabeça de Paulo. Ele achava que o vinho ia fazer bem para ele. Já pensou uma pessoa com enfermidade no estômago tomando vinho? Certamente o estado dela pioraria muito. Mas Paulo, sem conhecimento médico, disse que seria bom por causa da tradição da época, ele tomar um pouquinho de vinho. Assim também Tiago 5,14, como nós lemos aqui, o apóstolo ordena aos pastores que quando fossem fazer a oração pelos enfermos, que levassem consigo azeite e colocassem sobre eles o azeite para que ajudasse na cura. Tudo isso não como superstição de amuletos, como existem hoje dentro das igrejas, mas como uma crença de que aqueles utensílios realmente ajudavam na cura. Eles não tinham essa superstição de amuletos, né? O óleo, ele é santo, o óleo é consagrado. Pastor, você leva o óleo lá, o pastor consagra. Outro dia eu levei quando era membro da igreja, levei uma lata de azeite, comprei, pastor, unge aí, pastor orou. Aí eu falei, agora não preciso mais do olhinho, já tenho uma lata de óleo, né, ungido. Esse óleo é ungido, aí tudo que eu ia fazer, usar, eu punha óleo na parede, na casa, no carro, né, enchia as coisas de óleo. Você vê, nem está escrito isso. Está escrito o quê? Para você ungir o enfermo. Não está escrito para você ungir casa, carro. E eu fazia tudo com óleo, porque a superstição que o óleo era santo, que o óleo tinha uma... Não, na realidade, ele só tinha, segundo a mente das pessoas na época, o poder de cura. Para terminar, a fé
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que precisamos é o quê? Crer na palavra de Deus, mesmo que eu não tenha nada em minhas mãos. Eu não preciso da imagem da bênção, e sim devo ler a palavra de Deus para conhecer o dono da bênção. Então, mesmo que eu não tenha nada na mão, eu tenho Deus no meu coração, e isso já é o suficiente para a minha bênção. Eu não preciso do comércio do sagrado para ser abençoado. Então, não precisamos fazer comércio das coisas de Deus, das coisas sagradas, para ser abençoado. Não compro a bênção ou um amuleto com a minha oferta, mas sou abençoado pela graça de Deus. Graça é favor imerecido, favor que Deus nos dá sem ao menos ter méritos para ser um abençoado. Pense nisso. Amém? Graças a Deus.